A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Esse é o pensamento clássico do personagem Homer Simpson, da série Os Simpsons, aonde mostra um personagem bem descomprometido com as suas responsabilidades sociais. O seriado todo em si é isso. Infelizmente, isso não é só coisa de desenho. Tem muita gente vivendo entre nós que tem o mesmo pensamento. E aí, eu nunca vi uma geração que tem tanta vontade de fugir da responsabilidade. Nunca vivemos em um tempo onde é tão comum você jogar a culpa simplesmente em outra pessoa. Porque você é sempre a vítima e os outros estão errados. Se você fez o que você fez é porque você tinha bons motivos e os outros sempre estão pegando no teu pé ou no teu calo. Quando na verdade a gente precisa analisar esse tipo de situação, porque o mundo está virando um caos e alguém tem que se posicionar. E a gente tenta fazer alguma coisa, espero que você também, se você está vendo esse vídeo, é porque está tentando melhorar. Eu gosto muito do livro do Gênesis quando começa a falar sobre Caim e Abel. Tem um texto que é muito interessante, é quando eles apresentam o sacrifício diante de Deus. Deus nega o sacrifício de Caim porque ele não ofereceu o seu melhor e recebe o de Abel. Aí ele fica muito transtornado e a Bíblia diz que o semblante dele fica até demoníaco. Deus, percebendo a situação, diz para ele: por que está assim? Não sabe que se agires bem serás aceito? Olha, o pecado está na tua porta. Cabe a ti dominá-lo. Isso para mim é o cerne de muita coisa. Entendermos que jogar a culpa em outro, por mais cômodo que seja, nunca vai ser o melhor caminho. Quando Caim comete esse tipo de ação, é engraçado porque Deus está falando para ele: olha, por que você está agindo assim? Se você tivesse feito a coisa correta, você não tinha sido rejeitado. Mas não, você quis fazer assim. Se você fizer a coisa certa, vai ficar tudo bem. Ele nega o que Deus fala e resolve fazer o quê? Se revoltar contra o seu irmão. Porque foi mais fácil para ele jogar a culpa em Abel do que assumir os seus BOs. Foi mais fácil para ele achar que o problema era Abel e não ele. Quando Deus já tinha deixado claro: olha, o problema foi você. Você vacilou, você errou, você fez besteira. Cara, e quantos de nós não fazemos da mesma forma? O mundo em que nós vivemos, principalmente no nosso país, incentiva as pessoas a fazerem isso. O mundo em que nós vivemos, principalmente no Brasil, incentiva as pessoas a serem totalmente isentas de responsabilidade, sempre esperando que alguém faça alguma coisa por elas. As nossas igrejas nunca estiveram tão cheias, mas ao mesmo tempo cheias de pessoas que não têm discernimento ou capacidade mínima de dar com as próprias pernas. Sempre comendo pela mão de alguém, sempre tendo que receber o que alguém dá, sempre dependendo. E quanto por algum motivo, seja ele qual for, isso falta, a primeira coisa é acusar. Porque eu não fui bem recebido, eu não fui bem tratado, porque o fulano não falou comigo, o Beltrano não me atendeu bem. Nossos relacionamentos são líquidos, porque no primeiro erro do outro, soltamos a culpa nele. Ou, muitas das vezes, temos nossas falhas, nossos problemas e dizemos que é a culpa da outra pessoa. Os famosos narcisistas, na verdade, eles fazem de tudo para jogar a culpa em você, quando na verdade eles que estão errados. E no final você acaba se sentindo mal por aquilo. É uma geração onde as pessoas chegam a um nível de matar alguém porque pensam diferente delas, que foi o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, onde um cara foi morto por outra pessoa que pensava diferente dele. A outra pessoa achou que ele era tão culpado que merecia perder a sua vida. Você entende o nível que isso chega, o nível que essa falta de senso e essa falta de responsabilidade leva o ser humano? Eu fico olhando pessoas que simplesmente convivem como se não tivessem responsabilidades, como se elas fossem sempre isentas de tudo. E isso não começou de agora, como eu falei, começou lá no começo, lá na criação, onde em tese era tudo para ser perfeito. Começou o BO por causa do pecado de Adão e Eva, e aí chega em Caim e Abel a cometer esse tipo de ação. É muito interessante porque a Bíblia diz que o pecado está à tua porta e cabe a ti dominá-lo. Isso deixa claro a responsabilidade nossa que nós temos de controlar, de correr, fugir, evitar esse tipo de falha, esse tipo de erro. Se a Bíblia diz, se Deus fala para Caim: olha, o pecado está à tua porta e cabe a ti dominá-lo, isso está ensinando alguma coisa. E está ensinando que Deus espera que nós tenhamos ciência das nossas responsabilidades. E uma delas é abrir mão do pecado,
abrir mão do nosso ego, das nossas vaidades, dos nossos próprios preceitos, muitas das vezes em prol de algo maior. Cabe a ti dominá-lo. Isso é um chamado ao senso da responsabilidade. E aí, como é que isso é feito? Como é que isso é resolvido? Quando você toma uma posição diante de Deus para questões espirituais, quando você toma uma posição diante da sociedade para tópicos que são necessários, quando você toma uma posição diante das suas falhas e defeitos, em vez de criticar alguém por conta disso, você fala, cara, eu vou resolver o meu problema. Eu vou correr atrás de fazer isso. Mas sempre fica a pergunta, por que nós fazemos assim? Por que nos comportamos desse jeito? Porque nós temos medo das consequências. Desde a nossa infância fomos ensinados a ter medo de consequências. Não entender que elas fazem parte de nossas decisões. Então, por exemplo, você passou de ano porque o teu pai falou, se você passar, eu vou te dar um presente. Se você não passar, porrada. Você cresceu onde a trajetória, a forma de ensinamento era ou você faz isso e você ganha isso, ou você passa por aquilo e sofre com isso. E quando nós somos criados assim, nós temos sempre a querer fugir da parte do sofrimento, do problema. O homem, ele está sempre plantando, mas quer fugir da colheita. Isso é impossível. Se você está me vendo agora, cara, eu tenho que falar para você, nós somos consequência das nossas decisões. Nós somos consequências das nossas escolhas. E muitas das vezes você está confundindo, achando que Deus te colocou nessa e foi você que fez a cagada. Muitas das vezes você está confundindo, achando que Deus está te testando, e às vezes mas às vezes foi só você que estava igual o povo do deserto, patetando, e Deus tendo que mostrar alguma coisa. Muitos desertos talvez já deveriam ter sido encerrados, mas o teu comportamento de não entender isso, às vezes tem te prendido. Eu sei, eu não sou uma pessoa perfeita. Eu tô aqui gravando um vídeo pra você porque eu passei por isso. Na minha adolescência eu tinha um problema muito grave com mentira. Cara, como eu mentia? E mentia por bobeira. Não era nem coisas graves, mas começou pequeno e foi ficando grave. Então a pessoa me dizia, essa cor é verde. Eu, não, é azul. Cara, pra quê? Era verde. Entendeu? Ai, fiz isso. Fiz a besteira. Fui lá e fiz alguma coisa que não devia ter feito. Em vez de eu ir lá assumir o BO, eu ficava mentindo. Não sei. Não vi, não fiz, não faço ideia, não é culpa minha. E por que eu fazia isso? Porque eu tinha uma mãe que era meio estressada. Então eu sabia que se eu tivesse feito alguma besteira, eu ia apanhar. Como eu não queria apanhar, eu tentava fugir e postergar aquilo. E fui muito tempo assim. Mentia para ser encaixado, mentia para me sentir acolhido. Não queria passar pelas consequências de assumir minhas responsabilidades, meus erros, com medo de ser rejeitado pelos outros. Cara, aí eu fui crescendo, obviamente, né? Isso eu tinha uns 14 anos de idade. Eu fui percebendo que todas as vezes em que eu mentia, eu só estava adiando uma dor e uma consequência. E eu nunca ficava em paz. A cabeça ficava martelando, cara, eu fiz isso. Porque você sabe que você não fica em paz quando você está errado. Sua cabeça fica, você vacilou. Você fez isso, você fez aquilo outro. Você deveria ter sido corrigido. E eu até atribuo isso ao Espírito Santo, nos convencendo e dizendo que nós devemos ser uma nova criatura. Então, cara, eu ficava muito nessa de, eita, cara, errei, vacilei, fiz besteira. Mas buscar um conserto que era bom, nada. Até, cara, que um dia eu fiz isso com uma pessoa que eu gostava muito. Essa pessoa, quando descobriu, ela, diferente da minha mãe, não me bateu, não gritou comigo. Ela olhou no fundo dos meus olhos e falou, hoje você quebrou a confiança que eu tinha em você. Cara, quando ele me falou aquilo, eu percebi que quando nós fazemos esse tipo de ação, nós estamos acabando com pessoas que estão ao nosso redor. Nós acabamos com propósitos e histórias que poderiam ser mudadas e alcançadas quando nós nos comportamos assim, sempre sendo a vítima, jogando a culpa nos outros, e aí estamos sempre ferindo outras pessoas. Cara, isso é pecado. O pecado, ele não destrói só você, ele destrói quem está ao teu redor. O pecado não acaba só contigo, ele acaba com tudo. Tudo que você imagina, tudo que você pensa, ele te destrói e destrói quem você ama. Então, quando eu percebi isso, eu caí na real. Eu falei, cara, não dá para adiar as consequências. Eu sou... Consequências que eu vivo são fruto das minhas decisões. Saiu. Então, assim, irmão, assumir a responsabilidade. Eu venho de uma região onde a gente é muito ensinado, infelizmente doutrinado por políticos, a depender muito de ajuda, disso, daquilo outro. E não que quem precisa não tem que receber, sim. Mas isso vai gerando em nós uma demanda tão grande, uma necessidade tão grande de sempre ser carregado nos braços,
que a gente nunca cresce, nunca amadurece. Então, cara, quer ser uma pessoa madura? Assuma os seus BOs. O pecado bate na porta, nós somos vítimas. Sim, o mal quer nos parar, o mal quer acabar com a gente, mas nós temos a missão de lutar. E aí agora você tá doido, talvez já até pulou o vídeo. E eu vou fazer isso sozinho? Como é que eu vou vencer essas coisas? E aí que tá. Nós contamos com um auxiliador para nos ajudar a vencer essas dificuldades. Espírito Santo. É interesse de Deus em te ajudar, em te fazer ser uma nova criatura. O livro de Gálatas diz que nós somos libertos para a liberdade. E ele diz, não volteis a vos colocar sobre o jugo opressor. Não é interesse de Deus que a gente volte a ser quem nós éramos. Não é interesse de Deus que a gente volte a ser o pecador que a gente foi um dia. O interesse de Deus é nos ajudar a vencer esses pecados, essas adversidades, essa falta de responsabilidade. E Ele quer nos ajudar nessa missão. Mas a gente quer fazer tudo na força do braço. Aí se decepciona, dá ruim, volta chorando e o mundo não presta, ninguém vale nada e acabou. Cara, tem ajuda para você vencer essas adversidades. E vou falar para você, esse é o único caminho para você conseguir romper essas barreiras. Ter a ajuda do Espírito Santo, ter a ajuda de Jesus, ter a ajuda de Deus, ter o Senhor guiando a tua vida. Porque é quando Ele faz isso, quando Ele te orienta, quando Ele te dá o direcionamento, que você consegue romper. Nós precisamos da graça de Deus para vencer a nossa natureza humana, pecadora, miserável, desgramada, e vocês sabem o resto. Então, sinceramente, Caim, o pecado está na tua porta, cara. Tá todo mundo sujeito a isso. Nós somos aqui para sermos tentados, perseguidos, humilhados, mas cabe a nós buscarmos refúgio em um Deus que pode nos ajudar. Mais cedo você entender que não é jogando a culpa nos outros, e sim reconhecendo, assumindo os BO e sendo uma nova criatura, que você vai conseguir vencer isso. Não posso terminar de falar isso sem falar de Davi. O cara mais vida louca da Bíblia é chamado de segundo o coração de Deus, e não porque ele era perfeito, muito longe disso, mas porque ele tinha uma ação de reconhecer os BO, pedir perdão e não voltar a fazer. De vez em quando fazia de novo. Nossa Senhora, a gente todinho, purinho, purinho, purinho. Mas quando ele se arrepende verdadeiramente, tem perdão para ele. Não sei como é que você chegou nesse vídeo, mas tem perdão disponível para você. Tem graça disponível para você. Tem unção de Deus disponível para te fazer ser uma nova criatura. Então, por favor, a culpa é sua. Você não vai colocar ela em ninguém. Você vai resolver o BO. Você vai voltar. Porque diz Deus lá no Gênesis, não é? Claro que se você fizer a coisa certa, você vai ser aceito. Faça a coisa certa. Ah, mas ninguém está fazendo. Dane-se, faça a coisa certa. Por quê? A culpa, ela não é mais nossa. Ela foi levada na cruz do Calvário. E você não pode voltar a se colocar debaixo desse jugo opressor. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Estou começando esse canal, não tenho muita estrutura ainda. Então, por favor, deixa o like, comenta nesse vídeo. Se a gente crescer, vamos conseguir melhorar a produção de conteúdo, vamos conseguir deixar mais profissional, vamos conseguir abençoar mais pessoas, que esse é o foco. Ajudar as pessoas a ter um relacionamento verdadeiro com Jesus e indo por todo mundo. Deus abençoe, até a próxima, tchau!